Fala nação, redação está chegando no ar para trazer uma atualização sobre o risco de rebaixamento, sobre uma nova projeção que foi trazida aí pelo plantão do Paulinho, claro, contemplando o resultado de Sport 1, Vitória 3. O Vitória chegou aos 39 pontos e já faz uma conta ali para cravar a permanência na Série A. Por outro lado, Internacional e Santos vão jogar em confronto direto. O Vitória abriu distância para o Santos, colocou novamente o Santos na zona do rebaixamento e a gente vai conseguir entender qual é o cenário daqui para frente, qual é o novo número, a nova projeção, é 41, é 42, é 43, qual é o número para escapar, é rodada final do Brasileirão, tá pegando fogo, o Vitória fez sua parte e agora a gente vai verificar no plantão do Paulinho quantos pontos ainda faltam, claro, contemplando a projeção para o Vitória cravar permanência. É novo aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, curte o vídeo, hypa, bora para a projeção, vamos lá. Fechamento do Campeonato Brasileiro. O Vitória foi ao Recife, à Ilha, e bateu o Sport por 3-1, ultrapassou o Santos e colocou o Peixe agora na zona de rebaixamento. Santos que pega amanhã à noite, segunda-feira à noite, no Beira-Rio, a equipe do Internacional. E o Juventude, hein? Perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi, está praticamente rebaixado para a Série B da próxima temporada, a equipe do Juventude. Como o Vitória venceu, colocando o Santos na zona de rebaixamento, neste exato momento, com a vitória do Vitória para cima do Sport, a projeção para não cair subiu um pouquinho. Projeção para não cair subiu para 42. Tá ali, ó, 42. Tá vendo aí, pessoal? 42 pontos a projeção, contemplando o aproveitamento dos últimos jogos. O Vitória tem 39, já dá para ter uma noção. Vamos continuar. Vai permanecer em 42 se nesta segunda-feira der empate entre Inter e Santos. Se o Inter vencer o Santos, por qualquer placar, a projeção cai novamente para 41. 41 com vitória do Inter para cima do Santos. Agora, se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a projeção que estava em 41 no final da rodada passada, subiu agora para 42 com a vitória do Vitória para cima do Sport, vai subir novamente para 43 se o Santos vencer o Internacional. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a classificação. Por enquanto, como a projeção para não cair está em 42, quem tem 42 hoje está escapando. Ceará e Vasco 42, Grêmio 43, Atlético Mineiro 44. O Inter tem 40, então abaixo do limite mínimo, exigência mínima para escapar. O Vitória agora fora do Z4 tem 39, fora da exigência mínima. Santos 37, o Santos retornou agora à zona de rebaixamento. Fortaleza 34, Juventude 33, Sport já matematicamente rebaixado com 37 pontos na tabela. O Santos só vai sair nesta rodada do Z4 se vencer o Inter no Beira-Rio. Se o Santos não vencer o jogo, o Santos não sai do Z4. Por quê? Se o Santos empata com o Inter, vai a 38. O Vitória já tem 39. Se o Santos perde para o Inter, fica com 37. Se o Santos vence, o Inter vai a 40. Aí sim, passa o Vitória. Mas não vai passar o Inter. Por quê? O Inter tem 40 pontos, 10 vitórias, saldo menos 8. O Santos tem 37 pontos, 9 vitórias, saldo menos 14. Então o Peixe, se vencer por 1-0, por exemplo, um gol de diferença, vai ficar com 40 pontos, 10 vitórias, saldo menos 13 e o Inter, saldo menos 9. Entendeu? A questão aí é o seguinte, o Internacional tem 2 jogos fora, depois desse jogo contra o Santos, vai pegar Vasco e São Paulo fora. O Santos, depois dessa partida, vai pegar o Sport, já rebaixado na Vila. Então, para mim, é o jogo de vida do Internacional. Se o Santos não vencer nessa partida, ele ainda tem uma outra partida para recuperar, né, que é contra o Sport, já rebaixado na Vila. Já o Internacional não vai poder contar, porque vai jogar contra Vasco e também o São Paulo. Então, o peso dessa partida, caso o Inter perca, é maior para o Inter do que para o Santos. O Santos porque vai ficar mais uma rodada dentro da zona. E o Internacional que agora vai para confrontos fora de casa, 2 jogos seguidos. E a briga pode começar a ficar entre Inter e Santos. Sair de Vitória e Santos e agora começar com Inter e Santos, caso o Inter não vença essa partida de hoje à noite. Vamos lá. O Peixe, para passar o Inter, teria que ganhar por 4-0, 4 gols de diferença.
para passar o Internacional. Mas claro que, nesse momento, o torcedor do Santos pensa, obviamente, em passar o Vitória novamente, né? Para colocar o Vitória, mais uma vez, na zona de rebaixamento. Depois eu vou falar de toda a questão aqui, ó. Eu só quero mostrar agora, na sequência, os próximos jogos de Juventude e Vitória, que jogaram nesse domingo. Juventude perdeu para o São Paulo. Falei no Morumbi? Não. Foi na Vila Belmiro o jogo. Perdeu por 2-1. E o Vitória venceu o Sport no Recife, na Ilha, por 3-1. Juventude tem agora Bahia no Jacone. No primeiro turno deu, lá em Salvador, Bahia 3-0. Depois enfrenta o Santos também no Jacone. Primeiro turno, na Vila, deu o Santos 3-1. E na última rodada, o Juventude enfrenta o Corinthians em São Paulo. No primeiro turno, em Caxias, o Juventude venceu por 2-1. Então, na sequência, Bahia, Santos e Corinthians, o Juventude fez no primeiro turno apenas 3 pontos, venceu o Corinthians em casa. Vitória tem agora Mirassol em casa, no Barradão, na próxima rodada. No primeiro turno, empate em 1-1. Depois enfrenta o Bragantino em Bragança. No primeiro turno, em Salvador, o Vitória venceu por 1-0. E na última rodada vai receber no Barradão, em Salvador, o São Paulo. No Morumbi, no primeiro turno, o Vitória perdeu por 2-0. Então, o Vitória fez contra esses 3 times aqui que vai enfrentar na reta decisiva do Brasileiro, Mirassol, Bragantino e São Paulo, no primeiro turno, 4 pontinhos. Ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar a explicação. Eu só coloquei aqui Ceará e Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, na tabela aqui de classificação do Brasileiro, para mostrar nesse momento, como a exigência subiu para 42 agora, que hoje Ceará e Vasco estariam fora da zona de descenso, de projeção de descenso. De novo, pessoal, matematicamente falando, o clube só vai estar livre do rebaixamento quando o 17º colocado, que hoje é o Santos, não puder mais alcançá-lo. O Santos no máximo vai fazer, 49 pontos. Então hoje é 49 para escapar, ou 50 pontos para escapar, certo? É que não é assim. Aí nós fazemos projeções. Então, pela projeção de momento, 42 pontos para escapar. Então hoje Ceará e Vasco estão fora do risco momentâneo. Claro, se o Santos venceu o Inter nessa segunda-feira, a exigência vai para 43, aí Ceará e Vasco voltam a ter, né, risco de rebaixamento. Lembrando, mais uma coisa importante, o Vasco vem de 5 derrotas seguidas na competição, pessoal. Perdeu de novo, esse domingo perdeu para o Bahia, e lá em Salvador por 1-0, mas depois a parte de cima da tabela a gente vai falar mais adiante no próximo vídeo aqui. Só para trazer essa sequência ruim do Vasco. Há 5 rodadas o Vasco tinha 42 e segue com os 42. Então, brigando hoje para não cair, pela projeção de momento, Inter com 40, Vitória com 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. O Fortaleza jogaria nesta rodada contra o Atlético Mineiro. Como o Galo jogou nesse sábado e perdeu a decisão para o Lanús na Copa Sul-Americana, então esse jogo foi adiado. Na quarta-feira, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. Bragantino e Fortaleza, a próxima rodada do Fortaleza ainda. Então o Fortaleza tem 34 pontos. Tem 34 pontos. 34 pontos e 34 jogos. Eu quis dizer jogos, mas também tem 34 pontos e 34 jogos. O Santos faz agora contra o Inter, nessa segunda-feira, o jogo 35. O Vitória já tem 35 jogos também. Juventude, 35 jogos e 33 pontos. Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias. Aqui, ó. Só pode passar nesse momento Fortaleza, Santos, Vitória, Inter e Ceará. Como o Vasco tem 42 pontos, 12 vitórias e saldo menos 2, e o Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias com saldo menos 31, então o Juventude matematicamente não alcança mais o Vasco da Gama. Claro que, olha, mas se fizer 29 de saldo, o Paulinho passa o Juventude, passa o Vasco, ok. Mas não vai acontecer isso, certo? O Juventude não vai tirar 29 gols de saldo do Vasco da Gama. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que o Juventude está muito próximo do rebaixamento. Por quê? Nesse momento, faltando 3 rodadas para o Juventude terminar a competição, ele já está com 6 pontos a menos que o Vitória. O Vitória hoje é o primeiro clube fora do Z4. Tem 39. O Juventude tem 33. O Juventude no máximo vai chegar a 42 com 12 vitórias se vencer seus 3 últimos jogos. E se o Santos, nesta segunda-feira, derrotar o Inter no Beira-Rio, aí o Santos vai a 40 pontos, o Juventude vai ficar a 7 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Inter 40, Vitória 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. Esses 5 times aqui brigando, portanto, por estas últimas vagas
do descenso. E, mais uma questão importante aqui, ó. O Fortaleza tem esse jogo atrasado contra o Galo, certo? Na quarta-feira ele pega o Bragantino já na outra rodada. Então o Fortaleza pode chegar a 46, ó. Juventude só pode chegar a 42, Fortaleza pode chegar a 46, Santos a 49, Vitória a 48 e o Inter, se ganhar os 4 jogos, pode chegar até a 52 pontos, certo? De projeção aí. Mas se eu vou, depois dos jogos dessa segunda-feira, principalmente depois do jogo do Inter contra o Santos, vou fazer um novo vídeo aqui, para a parte de baixo da tabela, aí sim, projetando já com a exigência atualizada, repito que vai ficar em 42, onde está agora, vai cair para 41 ou pode até subir para 43. Então, depois do jogo do Inter com o Santos, eu atualizo aqui essa questão, faço as projeções, consequentemente trazendo também aqui os últimos jogos. Como vão faltar 3 rodadas para cada equipe, vou fazer aquela projeção dos últimos 3 jogos e saber quem, se repetir a campanha recente, quem cairia para a Série B da próxima temporada. Tá bom, pessoal? Ó, na tela aí, 42. 42 no momento, o Vitória venceu o Sport no Recife, a exigência que estava em 41, nesse momento está em 42. Pode, a partir da vitória do Inter contra o Santos, cair para 41, com um empate no Beira-Rio, ficar em 42, e se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a exigência que está no momento em 42 vai subir para 43 pontos. Pronto, tá aí, pessoal. Deu para entender, a Vitória chegou aos 39 pontos. Vai precisar aguardar esse jogo entre Internacional e Santos para verificar se a exigência vai cair para 41, se vai se manter em 42, se vai aumentar para 43. De qualquer sorte, o Vitória que tem 39, se for para 43 a exigência, a Vitória vai precisar de mais 4 pontos. Se mantiver em 42, vai precisar de 3 pontos. Se for para 41, Vitória, pela projeção, precisaria de mais 2 pontos. É o Vitória caminhando sim para confirmar sua permanência. E repito, esse jogo entre Internacional e Santos é o jogo da vida do Internacional, que tem 2 jogos fora. O Santos, se perder, pode recuperar na Vila contra o Sport já rebaixado. E o Internacional, numa sinuca de bico retada no final do Campeonato Brasileiro, pode ter surpresa sim, todo mundo olhando o Santos, Vitória, e pode acontecer do Internacional, né, cair também, caso não dê uma resposta hoje, jogando no Beira-Rio, tá bom? Vou voltar numa próxima oportunidade com uma nova projeção, já trazendo um react dessa rodada, né, que finaliza hoje com o jogo entre Internacional e Santos, para a gente ter uma noção cravada se vai ficar entre 41, 42 ou 43, quem vai sair dessa rodada numa situação pior. Vitória conseguiu vencer, respirou, bora verificar se vai sobrar para o Inter, vai sobrar para o Santos, ou vão morrer abraçados ali no empate entre Inter e Santos. Vamos ficar de olho, é a rodada final do Brasileirão, é reta final pegando fogo, e o Redação de olho sempre aqui na projeção e trazendo as últimas notícias. Um abraço, pessoal, deixa o like, curte, hypa o vídeo aí, tamo junto, até a próxima projeção.